Seja bem-vindo ao Santo Zelo Podcast. Aqui, a sua vida será edificada. Para saber mais sobre nossa família, acesse nossas redes sociais, @Igreja Santo Zelo. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abre comigo em Salmos 63, por favor. Salmos 63. Aleluia. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para vocês rápida, mas assim, que o Senhor falou muito comigo nesses dias. Salmos 63, versículo 1. Salmos 63, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 ao 4, tá bom? 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em Teu nome, levanto as mãos. Cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver em Teu nome, levanto as mãos. Aleluia. Glória a Deus. A gente lê muito esse salmo. Eu já li muito esse salmo e falei, nossa, que salmo bonito, tal. Salmo de Davi, que o Davi está adorando ao Senhor, que ele fala que a vida dele está como uma terra seca, exausta, sem água. Falando que Deus é o refrigério dele, que Deus é a água para matar a sede dele. Muito boa essa palavra, muito boa essa oração de Davi. Só que o melhor é você entender o contexto pelo qual ele escreveu isso aqui. O contexto é totalmente diferente do que ele está vivendo. Aqui, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no deserto. Aqui, quando ele escreveu esse salmo, ele estava vendo só areia, mais areia e mais areia. Que no deserto, de dia é um calor, é um calorzão, e de noite é um frio muito forte. Então, ele estava vivendo esse contexto e olhando para aquilo e adorando ao Senhor. Agora, por que ele estava no deserto nesse contexto? A Bíblia diz que Absalão, que é o filho de Davi, ele usurpou o trono de Davi. Ou seja, Absalão tomou o trono de Davi. Lá em 1 Samuel, não precisa abrir, tá? Lá em 2 Samuel, fala isso. Só que quando Davi escreveu isso, ele estava fugido do seu filho Absalão. Ele estava no deserto, estava com várias pessoas atrás dele, com sua família, seus filhos, etc. E ele foi para o deserto para fugir, para não ser morto. Então o contexto de Davi aqui era totalmente ao contrário daquilo que ele estava cantando. Por quê? Porque o nosso comportamento, as nossas circunstâncias não definem o nosso comportamento. A nossa situação no momento não define como a gente vai se comportar. Então, Davi, ele estava passando por esse momento, estava passando por esse contexto, sabendo disso, sabendo que o seu filho Absalão usurpou o seu trono, o seu filho Absalão queria matá-lo, mas mesmo assim ele adorou o Senhor. Mesmo assim, ele estava no deserto e falou: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ele não estava no santuário, ele não estava no templo, mas aonde ele ia, ele levava a presença do Senhor. Mas aonde ele ia, ele se comportava como um filho fiel a Deus. É assim como nós, aonde você for, meu irmão e minha irmã, se comporte como filho de Deus. Leve a presença de Deus aonde você for, seja no deserto ou seja no jardim. Amém? E ele estava fugido do seu filho Absalão. Esse era o contexto que ele estava. Ele estava prestes a ser morto pelo seu próprio filho, mesmo assim adorou. Agora, o porquê ele estava sendo perseguido? Davi, quando ele adulterou com Batseba, e mandou matar Urias, marido de Batseba. A Bíblia diz que ele estava em casa de boa e chegou o profeta Natã para falar com ele. O profeta Natã chegou nele e falou assim: Davi, queria te contar uma história. Eliã, pode falar. Havia um homem muito rico e havia outro homem pobre. O homem pobre tinha uma ovelhinha.
E aonde ele ia, ele levava essa ovelhinha. Ele ia comer, a ovelhinha estava com ele. Ele ia tomar banho, a ovelhinha estava com ele. Para onde ele ia, essa única ovelhinha ia com ele. E tinha um homem rico, que quando um viajante veio visitar esse homem rico, ao invés dele pegar, ele tinha muitas ovelhas, ao invés dele pegar as ovelhas dele para oferecer para o viajante, não. Ele pegou a ovelhinha do seu vizinho, daquele homem, e matou e serviu para o seu vizinho, para o viajante. A Bíblia diz que Davi ficou furioso e falou: o que aconteceu? Por que ele fez isso? Esse homem precisa ser morto. E essa ovelha que ele pegou vai ter que ser restituída 4 vezes mais. Aí Natan falou: esse homem és tu. Aí ele falou: assim diz o Senhor, pelo momento que você fez isso, a espada jamais se apartará da sua casa, e eu suscitarei de dentro de ti, da sua família, alguém que vai te perseguir. Então, ele escreveu esse Salmo 63 a partir deste contexto. Ele sabia que estava perseguindo porque ele fez algo de ruim, e isso feriu a Deus. Então, muitas vezes, passando por situações, por circunstâncias, tribulações, problemas, que sabemos o porquê estamos passando por aquilo. Sabemos porque as portas se fecharam, porque estamos sofrendo algumas coisas, foi porque a gente plantou algo, e quem plantar, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, vai colher. Aquilo que você plantar, isso você vai colher, isso você colherá. E Davi sabia disso, mesmo assim ele adorou, mesmo assim ele perseverou em adorar e amar o Senhor a partir desse momento, de tudo isso que ele viveu. E ele falou bem assim, depois que Natan falou para Davi, Davi falou bem assim: eu peço perdão ao Senhor. Aí Natan falou: ele já te perdoou, você já está perdoado, mas as consequências você vai colher. Então, quando você estiver passando por várias coisas, adore ao Senhor e perceba o porquê você está fazendo isso, por que você está colhendo isso. Às vezes tem um motivo. Agora, quando a gente não sabe, né? Quando a gente está passando por algumas situações que você não sabe o porquê está passando por aquilo. Cara, Deus, eu estou sendo fiel, Deus, eu estou fazendo isso ou aquilo, mas eu estou passando por essa situação, está muito difícil várias coisas da minha vida e etc. E o porquê estou passando por isso? Às vezes você não vai saber. A Bíblia diz, olha só que interessante, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, não está aí, Isaac, desculpa, mas o Senhor me deu essa palavra, estava no louvor. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: olha só, preste atenção. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. E eu imaginando, Eclesiastes 11, 5, eu imaginando, cara, meu Deus do céu, que loucura. E minha esposa está grávida, né? Glória a Deus, aleluia, da visão, está chegando aí. E eu meditando essa palavra e eu pensando, caramba, como é que Deus faz? Dentro da mulher, dentro dela, está formando uma criança, ossos, órgãos, nervos, etc., coração. Um dia a gente fez a morfológica lá, a ultrassom morfológica, dava para ver o coração dele batendo assim, ó, batendo o coração assim, ó. E o cara, como é que Deus é perfeito? A gente não sabe como Deus faz essas coisas. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai saber. Semelhantemente a Jó. Jó passou por aquilo tudo, meus irmãos, mas ele não soube o porquê. A Bíblia diz em Jó capítulo 1 que Deus estava reunido lá com os filhos de Deus, que a Bíblia diz, e Satanás chegou e ele falou bem assim, ó: observasse meu filho Jó, ele é reto, ele é íntegro e temente a Deus. Aí Satanás falou assim, ó: tira tudo que ele tem, que eu quero ver ele te adorar. Aí a Bíblia diz que ele perdeu tudo, perdeu bens, perdeu seus filhos, etc., e continuou adorando a Deus, continuou sendo fiel a Deus. E Satanás falou, agora tira a saúde dele. Aí Deus falou, beleza, pode tocar nele, mas não tira a vida dele. E Jó passou por aquilo tudo sem saber o porquê ele estava passando por aquilo. E se você ler Jó 29, Jó fala bem assim, como eu tenho saudade dos tempos que eu passei, dos tempos que Deus era comigo, onde eu ia as pessoas me respeitavam, que eu era
que eu era fiel ao Senhor, que eu abençoava as famílias, abençoava os órfãos e as viúvas. Jó era um homem rico, mas naquele momento estava passando por uma situação muito difícil, que ele estava tirando com caco de telha as feridas que estavam na pele dele. Mas ele não sabia o porquê. Então, gente, tem muitas coisas, situações que passamos nas nossas vidas que a gente nunca vai saber, que nós nunca saberemos. Mas qual é o nosso comportamento diante disso? Davi sabia o porquê ele estava passando por aquilo, por aquela perseguição, foi porque ele pecou. Mas Jó não pecou, mas passou por aquilo tudo. E o que fazer diante disso? Quando estamos em algumas situações que acontecem nas nossas vidas divergentes e não sabemos o motivo. O que fazer diante disso? O que fazer? Você vai murmurar ou reclamar? A gente vai agradecer ao Senhor, a gente vai adorar por aquela situação, mesmo uma situação difícil, mesmo uma situação complicada. Qual vai ser o nosso comportamento? Igual eu falei no início, muitas vezes a sua condição ela não determina o seu comportamento. Às vezes você está triste, mas o seu comportamento de fé vai ser de alegria. Às vezes você está muito triste, muito aflito, o seu comportamento vai ser de fé, vai ser outro, vai ser de ânimo e até animar outras pessoas, porque a sua situação não determina o seu comportamento. Se comporte em fé. E muitas vezes a sua forma de se comportar diante das situações diz qual Deus você serve, diz qual Deus você é fiel. Diante dessas situações, qual Deus nós servimos? Porque passamos por várias lutas, várias provações. E como a gente vai se comportar diante disso? Eu estou falando para você que amanhã você vai acordar cedo para trabalhar. Estou falando para você, homem e mulher normal, pai e mãe normal, que vai passar uma semana aflita, provavelmente, ou não. Vai passar uma semana cheia de trabalho, ou não, ou vai passar uma semana feliz. Mas é para você, uma pessoa normal, mas que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa normal que vai passar por várias situações divergentes, contrárias, várias tribulações, mas que vai ser fiel ao Senhor. Jó não sabia o porquê ele estava passando por aquelas situações que foi Satanás que pediu e tal. Mas também Jó não sabia que Deus já aprovou ele. Jó ele já estava aprovado antes de passar pela prova. Às vezes a gente fala, a gente precisa passar pela prova para ser aprovado. Só que Jó já estava aprovado, Jó já era fiel. Mesmo assim, ele passou por essas situações, até mesmo para nós vermos aonde está o nosso coração. Aonde está o teu coração diante de várias situações da sua vida? Diante da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Como tem sido o seu comportamento diante das situações? Hoje é o dia dos pais, aleluia. Eu lembro que eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Então, eu passei a minha infância, dos 13 anos, um pouco da minha infância, a adolescência, até a vida adulta, sem estar na igreja, no mundo, etc. Eu me converti, eu já era adulto, e eu sentia muita falta do meu pai. Eu não tinha referência de paternidade, eu não tinha referência de nada, de pai, de nada. Então, quando eu me converti, aceitei Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, aleluia. E um dia eu fui para um retiro. E nesse retiro, tem um momento lá e tal de cura e etc. E eu comecei muito a lembrar do meu pai. Comecei a lembrar do meu pai e começou a doer. Eu comecei a sentir muita falta de paternidade. Muita falta do meu pai. E eu, meu Deus, e tal. E eu chorando. De repente, cara, Deus falou comigo claramente. Falou assim, a partir de hoje, você não é mais órfão, porque eu sou seu pai. Irmãos, parece que Deus tirou com a mão assim, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, toda aquela falta, tudo. Ele tirou assim, tirou com a mão. Depois desse dia, eu nunca mais me senti órfão. Por quê? Porque eu tenho um pai. E todo dia dos pais, a primeira coisa que eu falo é, Deus, feliz dia dos pais, porque o Senhor é meu pai. Então, essa falta que sentimos, ela pode ser suprida, e ela é suprida pelo Senhor. Situações divergentes que passamos nas nossas vidas, pode ser suprida pelo Senhor, mas nós precisamos convidar, chamá-lo para estar conosco, confessar os nossos pecados ao Senhor,
fala: Deus, eu sinto falta disso. Deus, eu preciso daquilo. E Ele, com a sua presença, estará conosco. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas qual é o contexto que você está vivendo hoje? Sendo uma pessoa normal. Será que Deus cabe nesse seu mundo aí? Será que a gente convida Deus para passar por essas situações? Porque Deus, Ele chega na nossa vida, irmãos, não apenas para passar as coisas felizes ou alegres, não, mas as tristes mesmo, as pesadas. Para Ele levar o nosso fardo, para a gente estar com Ele. Porque nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, nós precisamos uns dos outros e passar por essas situações, várias situações das nossas vidas, irmãos. A gente vai passar junto, como igreja ou como família. Então, se você estiver passando por alguma situação que você não entende, ou que você entende ou sabe, passa adorando a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus, diante das situações que você está vivendo. Peça ao Senhor que esteja contigo. E Jó, ele não reclamou para Deus, ele não atribuiu a Deus em blasfêmia aquilo que ele estava passando. Muito pelo contrário. Jó 19:25, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, ele falou várias coisas contra ele, mas contra o Senhor ele não pecou. Nós somos pecadores, falhos, isso é fato. Nós ofendemos a Deus todos os dias. Mas qual é o nosso dia a dia de perdão para o Senhor? Ou seja, de pedir perdão para o Senhor. Será que a gente se arrepende diariamente? Será que a gente alegra o coração de Deus, nos arrependendo e amando Ele acima de todas as coisas? Porque vamos passar por situações, sabendo ou não, mas o nosso comportamento é que vai dizer o qual Deus nós servimos. Amém? Glória a Deus. E interessante que ao passar por isso, ao meditar nessa palavra, né, ao passar por isso, e às vezes a gente passa por situações que nós não entendemos, você vai ler na Bíblia, você vê que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Por quê? Porque você lê na Bíblia, você lê na palavra de Deus, que é algo muito aconselhável. Por quê? Porque o pecado você vence com a palavra. Os pensamentos negativos, os dardos inflamados do diabo, as setas do diabo você vence com a palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. O diabo, ele sabe mais Bíblia que a gente, irmãos. Teve um dia, e várias pessoas que não estão na igreja, ou não são cheias do Espírito Santo, sabem muita Bíblia, sabem muita letra. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo para vencer as tentações, para vencer as armadilhas do diabo. Seja cheio de Deus, seja cheio da palavra. Vença os pecados, vença você mesmo através da palavra de Deus. Ore a palavra, pregue a palavra, você pode ser usado por Deus onde você for. Você como uma pessoa normal, cheia do Espírito Santo, no ônibus, na sua casa, na sua faculdade, você pode pregar a palavra, as pessoas serem curadas, amadas, através da sua atitude. Por exemplo, lá no meu trabalho, né, todo mês a gente tem toda pessoa que faz aniversário lá, a gente faz um lanche. A gente se junta lá e tal, né, cada um dá uma quantia lá e faz o lanche e tal para ela, beleza. De uns dias para cá, o que eu fiz? Foi aniversário de um rapaz lá, cheguei nele no meio de todo mundo lá. Mano, deixa eu te dar uma palavra. Aí eu peguei e orei por ele. Dei uma palavra para ele e orei por ele. Pá! Depois disso, todo mundo que faz aniversário, o que eles querem? Uma oração, uma palavra. E o que eu faço? Uma oração e uma palavra. Por quê? Cara, porque dessa forma você é usado por Deus na simplicidade. Na simplicidade você prega a palavra, você ora pela pessoa e a pessoa ela pode mudar a perspectiva dela de várias coisas. E o Espírito Santo pode convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E teve um dia um colega meu também chegou para mim: Vicente, já tomei uns remédios e tal, para dor de cabeça, cara, não melhorou e tal, não sei o quê. Ele só conversando assim, né? Falei: mano, chega aqui. Ele veio aqui do meu lado e comecei a orar por ele, no meio de todo mundo. Senhor, cura a vida dele e tal, não sei o quê.
Não sei se ele foi curado, porque eu não perguntei. Mas depois disso, o dia todo, ele não reclamou mais de dor de cabeça. E por quê? Cara, uma simples atitude. Então você é uma pessoa normal, pode ser usada por Deus onde você for. Com uma palavra, com um abraço. Mesmo apesar das circunstâncias que você está vivendo. Você pode ser usado por Deus e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então você não pode entender aquilo que você está passando hoje. Mas entenda uma coisa. Adore ao Senhor, independente das circunstâncias, boas ou ruins. Esteja com seu coração ensinável para aprender com as circunstâncias. Aprenda com as circunstâncias. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento pode nos ensinar muita coisa. E a alegria também. Então, aprenda com o Senhor. Deixa o Espírito Santo, igual a Dilma abriu, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa teu Pai te guiar. Deixa teu Pai te ensinar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo agora, por favor, em João capítulo 2. Aleluia. Gente, essa palavra vai ser rápida, então preste atenção, tá? João 2. Olha só, uma curiosidade para vocês aqui, ó. Curiosidade. A Bíblia, tá em João 2, né? 1. João 2, 1, isso. A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E João é o livro mais lido da Bíblia. Então, toda vez que alguém me pergunta, Vicente, poxa, eu quero ler a Bíblia, tal, me dá uma palavrinha, onde que eu começo? Eu sempre aconselho para ler João. Por quê? Porque existem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados livros sinóticos, que são 3 livros que falam sobre a mesma pessoa, né? De Jesus, mas com perspectiva diferente. E João, ele não é um livro sinótico. O que ele faz? Ele expressa inteiramente quem é o Cristo. Inteiramente quem é o Cristo. João se preocupou para falar de Jesus. Somente de Jesus. Não tem genealogia. Tem somente 7 milagres no livro de João. Porque João, como ele era amigo íntimo de Jesus, ele se preocupou em falar só do Filho, só de Jesus, para as pessoas olharem para o Cristo acima das suas expectativas, olhar para o Cristo que é o centro de todas as coisas. Amém? Então, o livro mais lido da Bíblia, mais lido do mundo é a Bíblia, e dentro dela há um livro que é o mais lido dentro da Bíblia e que fala especificamente sobre Cristo. Então, Cristo, ele é suficiente, irmãos. Você não precisa de mais nada. Somente de Jesus. Então, quando você tem Jesus mais alguma coisa, você tem menos. Porque Jesus é suficiente. Então, por exemplo, eu estou aqui pregando para vocês com o microfone, com o celular. Teoricamente, entre aspas, né, eu tenho mais do que vocês, né? Estou aqui pregando, tal, não sei o quê, etc. Teoricamente. Mas agora, se eu falar que eu tenho Jesus mais alguma coisa, eu tenho é menos. Porque Cristo é suficiente. Cristo é o Senhor. Você precisa somente de Jesus. A sua devoção, a sua graça para nós que cremos é somente em Jesus. Amém? João 2, a partir do versículo 1, diz assim. Vamos ler a partir do primeiro mesmo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Glória a Deus. Depois eu falo sobre isso. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Cada talha dessa tinha aproximadamente 80 a 120 litros. Então, eles encheram 120 litros cada uma de água. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala, era a pessoa que cuidava do casamento ali e tal, era o coordenador, a organização ali do casamento. Não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, e chamou o noivo. Então o mestre-sala pegou esse vinho, provou e chamou o noivo. E disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Só até aí. Não, vamos ler o 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Olha só que interessante, preste atenção nesse contexto aqui, muito bom. Jesus ele foi convidado para um casamento, né, com seus discípulos, etc. E um casamento lá em Israel, antigamente, durava vários dias. Então o casal casava hoje e durava 3, 4 dias, até uma semana toda de casamento. E era festa o tempo todo. Hoje em dia, o carro-chefe, vamos dizer assim, num casamento, é o buffet, né? Então, quando você vai para um casamento, tal, você espera a hora do buffet e etc, para você comer e tal. Se faltar comida ou se você comer ruim, né, a comida não estiver boa, você sai falando, que casamento ruim. Mas foi por causa da comida que você não comeu, que não gostou. Antigamente, o carro-chefe era o vinho. Todo casamento tinha vinho. E vinho na Bíblia representa alegria. Então, todo casamento que tinha naquela época, tinha vinho. E era servido sempre o bom vinho no início, e no final, né, daqueles dias, depois que as pessoas já estavam bêbadas lá, já estavam, né, não sentia mais gosto, não tinha mesmo paladar, davam o vinho inferior para o vinho não acabasse. Ou seja, o interessante era que o vinho não tivesse acabado. E se o vinho acabasse, era uma vergonha para a família. Se o vinho acabasse, era uma vergonha para os noivos. Se o vinho acabasse, era uma desonra para os convidados. Se o vinho acabasse, manchava a reputação dos noivos e da família dos noivos, do noivo e da noiva. Era uma desonra o vinho acabar. Era uma desonra a alegria proporcionada pelo casal acabar. Era uma desonra. E Jesus chegou lá e viu aquilo diante daquela situação. E Maria viu aquela situação e falou: olha só, ele é capaz. Olha só, fazei tudo o que ele vos disser. Muitas vezes nós somos igual Maria. A gente tem Jesus, está com Jesus, e a gente incentiva as pessoas. Obedeça a palavra de Jesus. Faça o que Jesus disser para você. Então, nesse contexto, a família ia entrar em desonra. Nesse contexto, a família, esse casamento iria ser frustrado. Só que Jesus, ele salvou esse casamento através desse milagre. Ou seja, a transformação de água em vinho não foi apenas uma transformação de bebida. Não somente foi para as pessoas beberem, não. Foi para salvar esse casamento, foi para salvar essas pessoas, foi para salvar essas pessoas da má reputação diante daquela sociedade. Às vezes, a má reputação, irmãos, duravam meses. O casal passava, as pessoas falavam mal por causa disso, porque deixaram a alegria acabar. Jesus salvou o casamento, por quê? Jesus salvou aquela família, por quê? Porque ele foi convidado. Porque ele foi chamado. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Chame Jesus para as situações que você está vivendo. Chame Jesus para situações boas, ruins, adversas, etc. Chame Jesus. Ele não tem nenhum problema de ir até você, em ir para aquela situação que você está vivendo. Ele não tem nenhum problema. Mas ele sabe, a gente sabe que ele não vai nos deixar naquela situação. Ele vai nos tirar dali. E o que isso representa para nós? Para esse vinho e essa alegria? Representa a alegria da salvação. Representa a alegria que sentimos em estar com Cristo. Porque a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então,
a Bíblia diz, Jesus ele fala em João 6, o meu sangue é a verdadeira bebida, a minha carne é a verdadeira comida. Aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne, esse tem vida. Então, quando você tem comunhão com Ele, Ele restaura a alegria da salvação nos nossos corações. E muitas pessoas que passam por nós estão sem a alegria da salvação. E é isso que Ele quer restaurar nas pessoas. E é isso que Ele quer restaurar na nossa vida e na nossa sociedade. A alegria da salvação. Agora, interessante, João 2, no versículo 10. Olha só. Ele disse... O mestre Sala falou para o noivo: todos costumam pôr em primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E eu pesquisei em várias traduções, irmãos, porque a gente sempre fala, nesse milagre do casamento, a gente sempre fala que Jesus transformou no melhor vinho, Só que aqui a Bíblia fala que é o bom vinho. O bom vinho estava no início e o bom vinho também estava no final. E eu vi em várias traduções diferentes, que eu pesquisei, se tinha algum versículo diferente, mas não. Todos estavam a mesma coisa, do bom vinho no início e o bom vinho no final. Eu fui pesquisar no grego, que é a linguagem onde foi escrita o Novo Testamento. E também no grego estava escrito bom vinho no início, bom vinho no final. Porém, o que muda é o sentido. O que muda é o contexto. Porque contextualizado e o sentido foi esse, que eles serviram o bom vinho, mas o melhor vinho foi quando Jesus tocou. O melhor vinho, a melhor situação foi quando Jesus fez. Então, irmãos, independente do que você está passando hoje, a melhor coisa que você pode ter e ser e estar é em Cristo Jesus, para Ele tocar a sua vida, para Ele tocar a sua família, para Ele tocar a sua escola, para Ele te tocar aonde você estiver, para você ser restaurado a alegria da salvação. A diferença foi quando Jesus fez. A diferença foi quando Jesus tocou. Não foi só porque Ele foi convidado apenas, mas porque Ele agiu. O milagre foi a salvação. O milagre foi a graça derramada naquele lugar, que Ele não deixou acontecer com aquelas pessoas. Agora, o mestre Sala não soube de onde veio o bom vinho, que foi tocado pelo Senhor. Às vezes você é tocado, você é abençoado, você é tocado pelo Senhor, e você não sabe o porquê. E às vezes você não vai nunca saber o porquê, você só vai desfrutar. Você só vai amar o Senhor. Você só vai estar com Jesus. E quando as pessoas estiverem perto de você, elas vão sentir essa graça. Às vezes, irmãos, muitas pessoas nunca vão estar aqui no altar pregando, Poxa, eu queria pregar e lá. Tem muitas pessoas que nunca vão fazer isso. Mas enquanto elas vão sentar numa mesa, Deus vai chegar e vai derramar graça e glória sobre a vida delas. Porque não é pregar, não é subir aqui, é estar em Cristo. Não é o que você faz, não é o que você tem, é Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que que o nome dEle está acima de todo nome. Corporalmente Ele está acima de todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor derramou o óleo de alegria sobre Jesus. E estamos nele, Ele é o nosso intercessor, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor. Então, nós precisamos de Cristo, independente da situação. Cristo em vós é a revelação. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós precisamos ter o Filho como revelação. Precisamos conhecer a pessoa de Jesus. João se preocupou em revelar ao povo, revelar às pessoas a pessoa de Cristo Jesus. Nós não precisamos, irmãos, de uma revelação nova. Não precisamos de um manto novo. O manto já foi derramado, a revelação já foi feita. Foi Cristo. É Cristo, é Cristo. Então Ele faz algo diferente em nós, faz algo novo, derrama a sua presença, derrama, mas diante da sua palavra. O interessante é que Maria diz, façai tudo o que Ele vos disser. E quando Jesus morreu, Jesus ele falou bem assim, ele falou bem assim para os discípulos: ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. O que eles fizeram?
ficaram em Jerusalém. E o Senhor derramou sobre eles o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Mas por quê? Porque eles obedeceram. Porque eles ficaram aonde Jesus falou. Eles ficaram aonde Jesus mandou eles ficar. Às vezes, a gente não recebe muitas coisas de Deus porque a gente não ficou aonde Ele mandou a gente ficar. Não se comportou aonde Ele mandou a gente se comportar. Perdemos a alegria da salvação porque nós não obedecemos a sua palavra. Então, irmãos, nós somos indesculpáveis por não lermos a Bíblia. Porque a Bíblia está em tudo. Está fisicamente, está aqui. Se você não trouxe Bíblia, passa aqui e etc. Somos indesculpáveis por não lermos a Bíblia. Eu não estou falando por você não ler a Bíblia uma vez por ano. Não estou falando sobre isso. Estou falando por você não conhecer a Deus através da palavra. Porque nós temos situações, circunstâncias que nós passamos que nos faz pregar a palavra, que nos faz orar a palavra, que nos faz obedecer a palavra. E é diariamente. Vem setas na nossa cabeça, vem sentimentos no nosso coração, que nós vamos rebater com a palavra. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vê que as pessoas que obedeceram a Deus não são pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Jesus não morreu por pessoas perfeitas, morreu por pessoas imperfeitas, somos nós. E essa é a graça. Você olha para você, cara, Deus me escolheu, nem eu me escolheria, mas Deus me chamou e me escolheu. Você olha, caramba, nem eu me escolheria, mas Deus fez. Isso é o quê? Isso é graça. Graça sobre graça. E a gente recebe muitas coisas, não por nós mesmos, mas por aquilo que Jesus fez. Jesus, ele veio restaurar em nós a alegria da salvação, veio restaurar em nós a intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos vasos preparados de ira. Nós estávamos prontos para ir para o inferno. Todo mundo aqui, do mais novo ao mais velho, merecia o inferno. Mas Jesus morreu por nós, para que a gente fosse salvo pelo sangue dele. Para que a gente aproveitasse, experimentasse a alegria da salvação através de Cristo Jesus. Então ele sofreu por nós isso tudo, para que a gente não precisasse passar por isso. Ele sofreu, mas para que a gente também obedecesse a sua palavra, obedecesse o evangelho. Porque o nosso pecado, irmãos, ele é uma ofensa contra Deus. A gente, quando peca, conhecendo ao Senhor, a gente não peca porque a gente desobedeceu uma lista de regras, mas porque a gente feriu o coração de alguém. Ferimos o coração de Deus, ferimos o coração do Senhor. Então a gente precisa se arrepender a cada dia pelos nossos pecados, e Ele vai nos perdoar, igual fez com Davi. E você vai ver pessoas imperfeitas adorando a Deus, igual a gente. A Bíblia diz lá em Tiago, se eu não me engano, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas ele falou que não ia chover por 3 anos e meio e não choveu. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Eu acho que alguém orou, né, por isso, porque não chove tão tempão, né? Brincadeiras à parte, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Senhor. Então se comporte como um filho cheio dele, cheio da sua presença. Não importa o que você fez no passado, o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. É o sangue dele, foi o que ele fez, não a nós. A Bíblia diz, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre o que ele fez na cruz do Calvário. Mas como a gente vai entender isso? Lendo a palavra, entendendo o que Deus fez e o que ele vai fazer. Para quê? Para a gente participar daquilo que ele está fazendo. Deus está se movimentando em nosso meio, na nossa cidade, nos nossos projetos. Nós precisamos fazer parte disso, meus irmãos. Não ficar só olhando, mas fazer parte disso. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, para a gente já ir para o encerramento, quem me dá aí mais 5 minutinhos? Quem me dá aí? 5, 10, 15, 20, 25.
Sem ouvir uma pregação, imitei. E a gente fala, né, que Jesus, ele transformou água em vinho, transformou, no final, foi o melhor vinho, que de fato o sentido é esse, né? E Cristo é a nossa maior alegria. Cristo é o nosso melhor vinho. Cristo é a nossa melhor salvação, ou a nossa única salvação, melhor dizendo. Jesus é a nossa única salvação. Ele é o nosso melhor vinho. Então, aonde Jesus está na nossa vida, aonde nós colocamos Jesus na nossa vida, e aonde nós nos colocamos diante dele. Porque se Cristo em nós, a esperança da glória, como e onde nós temos andado, levando essa glória, levando essa graça. Porque igual eu falei, somos pessoas normais, comuns aqui, ó. Amanhã você vai trabalhar, vai acordar 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Aleluia. Cheio de sono, mas cheio de Deus. Com muito sono, mas cheio de Deus. Doido para ficar em casa, mas cheio do Espírito Santo, levando a palavra, levando alegria e salvação. Então Deus, irmãos, quer usar você como uma pessoa comum, para o seu amigo, para o seu parente, para os seus familiares, para a sua casa, para onde você for, na sua simplicidade. Vicente, mas eu não sei pregar, mas você sabe conversar. Tem gente que conversa até demais, né? Mas você sabe conversar. Até mesmo você, pai, que está aqui para os seus filhos. Você investir nos seus filhos. O que seu filho gosta de fazer, pai? Meu filho e minha filha gostam de desenhar. Compra canetinha, compra caderno, compra papel, compra lápis. Dá para ele, deixa ele desenhar, deixa ele ser criativo. Meu filho gosta de jogar bola, gosta de uma arte marcial leve. Gosta de tocar violão, compra uns 3 violão para ele. Invista no seu filho. De verdade. Porque Deus, o que Deus fez? Ele deu o seu único filho para nós, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus é o maior exemplo, ele deu o seu filho por nós. Então, irmãos, doe a sua vida também pelo seu filho. Se você não tiver tempo para isso, leve ele em algum lugar, espere ele, traz ele aqui para o culto de jovens, leve ele para algum lugar, espere, invista no seu filho ou na sua filha, que você não vai se arrepender. Mas ele gosta de jogar bola, leve ele para a quadra, solta esse menino lá. Por quê? Porque ele vai lembrar disso. Agora, para encerrar de verdade, minha filha, ela chegou para mim esses dias, até falei com a minha esposa, ela chegou para mim esses dias, papai, só beber água aqui. Ela falou bem assim, olha só o que ela falou, papai, eu não acredito nisso que eu vou falar, tá? Eu não acredito. Mas se eu tivesse várias vidas depois dessa que eu tenho aqui agora, eu queria ser sua filha. Eu falei, como é que é? Eu não acredito nisso, mas se eu tivesse várias vidas depois dessa, em todas elas eu queria ser sua filha, porque eu te amo. Eu falei, eita glória. Eita Deus, olha só. E por que ela disse isso? Aí eu falei assim, mas você sabe que a gente não acredita nessas outras vidas assim não, né? De que querendo a palavra, diz, não, eu sei, pai, eu sei. Eu também não acredito não, eu sei, o Senhor me ensinou. Mas se eu tivesse, ainda assim eu queria ser sua filha. Aí eu comecei a pregar para ela sobre viver uma única vez e morrer. Eu falei para ela, a gente só tem essa vida para a gente glorificar o nome de Jesus, filha. A gente só tem essa vida agora para a gente viver para Jesus. Então nós dois vamos viver para Jesus. Vamos, minha filha? Vamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem só essa vida, irmãos, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom servo, para ser um mau servo, para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ser uma pessoa cheia de Deus ou não. Você só tem essa vida. Então aproveite essa vida da melhor forma possível. Principalmente adorando e honrando, glorificando o nome de Jesus onde você passar. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus, coloque de pé, vamos orar.